Salve, salve! Ó, tô aqui, mais um podcast. Meus convidados estão aqui, vão ser revelados depois, mas é que o povo incomoda às vezes eu falar podcast. Ou catch-up. Eu acho que você fala assim também. Ah, catch-up. É, mora fora? Eu falei, não. Ah, morou? Eu falei, morei. Ah, não, então tá perdoado. Tipo, Facebook. Eu nunca... Não sei falar ketchup. E nem podcast. Até sei. Sim, Tipo, sim. mas eu acho estranho. Daí, quando quer morrer, eu falo Instagram. Daí, fodeu. Mas, enfim. Mas É é bom isso. dar uma aulinha de vez em quando. Mais um podcast. E, gente, como eu falo, eu só trago pessoas aqui que eu admiro. Gosto. Acho bonito. Tem gente bonita aqui. Não, não, tem gente... Não, esse tira, mas é verdade também. Não, não é, gente. Bonito de ideia, de conceito, de palavras, de fala, de posicionamento. Não trago gente aqui pra bater boca, ficar discutindo e a gente brigar, porque às vezes sai as tretas nos podcasts aí que eu vejo, o povo sai. Tem aquele histórico do João Gordo com o que foi com o Dado? Da Dolabella. Nossa, levantou. Porra, não dá, né, gente? Enfim, então, esses convidados queridos, vamos bater esse papo hoje que eu sei que vai ser da hora. Tá? Só lembrando aqui, eu nunca tenho, hoje eu tenho que divulgar. Que o apoio que eu estou tendo aqui hoje, estou tendo, tá certo? Estou correto. tendo. Não é gerúndio, não? Tá certíssimo. O apoio que a gente tá recebendo. Enfim. Daí, do escritório de advocacia Meneghello e Matos Advogados, que ao assinar o contrato tenha certeza que tá fazendo um bom negócio, porque toma tombo, eu tomo muito tombo. E certo, chega e fala, ó, o Taiguara falou, então vê um desconto, dá aquela chorada, fala direto com o Ed, tá? E é isso, o telefone deles, ó, Meneghello e Matos Consultoria Empresarial, 11 98154 3495. Fechou? Então é isso, tá aí, me fala. Estou aqui hoje com dois caras foda, top. Tinha gente que não gostava quando eu falava top. Namorei umas novinhas. Nossa, top. Enfim. Daí, ó, um empresário intelectual, porque isso me fascina. Inteligência, gente, me atrai muito. Um comunicador. Então, para resumir isso. O outro empresário também, mas começou jogando um basquete, depois passou para moda, fazendo coisas e criou, teve a ideia, meu, conheço esse mercado, tudo, aí dança samba rock, assim, campeão, pica das galáxias, tem 2,13 de altura, com quem que ele dança? Não sei, tem que ter mais de 90, tipo a irmã, né? Não necessariamente. Não, enfim, daí e abriu uma agência de modelo, atores, indo para um lado que era meio diferente, faltava no mercado e hoje tá aí super posicionado. Então eu estou aqui com AD Júnior e Shaquila. Gente, fala esse oi aí pro povo. E aí, gente, tudo bem? Salve, salve. Obrigado pelo convite. É um prazer participar depois de tantos anos que a gente se conhece, né? E o mundo dando voltas e a gente tá sempre por aí na parceria. Só agradecer. Show, show. E um prazer também conhecer meu brother AD. Show. Foi um prazer conhecer, tô feliz pelo convite também e vamos tocar essa conversa É aí. isso, bater um papo. É curto, porque hoje o povo não assiste mais aqueles podcasts de 2h30. É verdade. Eu já vi uns de 4 horas. Só, pra Eu mim, só nunca- tiver... E também para fazer aquele suspense, tipo João Kleber, Não é. também não rola. Só falar no finalzinho para Entendeu? segurar o pessoal não, então dá. vambora, a gente tem que ter um bate papo conteúdo. e não vamos é? dentro. É isso certo? aí, vamos Fechou. que vamos. AD, quem é o AD? Quem é o AD Júnior, assim, para as pessoas falarem quem é o AD? Quem não conhece? Então, eu sou um cara, tenho 37 anos, nasci em Minas Gerais, mas vivi metade da minha vida fora do Brasil, tô aqui há 2 anos depois. Metade, AD. É, metade. Porque saiu cedo. Eu, quando eu era adolescente, ganhei bolsa, fui morar nos Estados Unidos, ganhei bolsa, fui estudar nos Estados Unidos, depois voltei e depois fui para a Alemanha e por lá fiquei. Quanto tempo? Metade, Estados Unidos, quanto tempo? Foram 17 anos no total. Fora do Brasil. Eu tenho 37 anos hoje, então fiz 37 anos agora, então com 16 para 17, então eu sou uma criança do Brasil, Uhum. um adolescente Dos Estados Unidos. que mais ou menos estava americanizado, eu Sim. diria isso, e o adulto Alemão. São Loucura. 3 histórias num corpo só. E trabalho com comunicação, né? Estudei comunicação na Alemanha Uhum. e voltei para o Brasil para uma empreitada na TV. Sim. E tô aí até hoje Aí na trabalhando. Tô aí na pista, trabalhando Mas bastante. agora você tá bastante. totalmente radicado aqui.
Eu tô... Porque você tava indo e voltando Eu tava direto. antes da pandemia, né, indo e voltando, a gente até trocou muita conversa sobre Sim. isso, e agora tô mais no Brasil mesmo, Uhum. mas eu continuo indo e voltando, vou pra casa, E aonde volto. aqui você... São Paulo. São Paulo é onde eu mais fico. É a cidade onde tem business, tem negócio, tem gente. É a cidade mais conectada do nosso país, assim. Então, eu tô muito... Praticidade, né? Pois é. Eu tô me acostumando com São Paulo ainda, porque eu não sou daqui. Então, não tem, tipo, uma tia, um primo, Sim, sabe? sim. Não, Uhum. não é a casa da Sim, gente não tem ainda, familiares. né? É muito fácil quando vocês, por exemplo, são daqui e falam, eu vou lá no Limão, vou não Uhum. sei aonde. Sim. Eu não tenho nenhuma referência, né? Então, São Paulo tem sido para mim um aprendizado também, enquanto uma cidade dinâmica e moderna num país como o nosso, que tem os seus contrastes. E há pouco me perguntaram, você gosta de São Paulo? Eu falei, mais ou menos. mas tem coisas boas São Paulo na é a cidade para você fazer dinheiro, cara, é business. Então, mas... quando você vem com esse intuito, porque o Brasil é um país que oferece muito, é muito paradisíaco, né? Então, de repente, você sai de um lugar cheio de praia, cheio de verde, de mato, de natureza, e você vem para São Paulo, uma cidade de pedra, você tem que chegar aqui com o intuito de fazer dinheiro, de fazer negócio, de fazer acontecer. Quando você se acostuma com isso, a cidade vai ficando bonita aos pouquinhos. Não, obrigado, mas é isso mesmo que eu... Não é? É isso aí, meio cara. que desmistificou, é isso que eu queria falar mesmo, Sim. que São Paulo foi essa cidade que foi se desdobrando na minha frente. Tem lugares que eu já penso, olha aqui, que legal esse lugar e tal. Já começa a ter outro olhar. Já tem um outro olhar, Sim, um olhar bacana, até menos... O bacana de São Paulo é que é uma cidade que até para nós que moramos aqui, a todo momento você descobre alguma coisa nova. Né? Então, indicação de amigos, um restaurante novo, uma baladinha nova, um parque. Então, ele oferece essas mil e um leque de possibilidades, né? De lugares novos para conhecer. Então, até mesmo para a gente que nascemos aqui, a gente está sempre descobrindo alguma coisa nova e, de repente, até um fascínio, né? Alguma coisa que fala, caraca, faz a gente admirar ainda mais a cidade. Porque são 14 milhões de pessoas, né? É muita gente. E a cidade onde tem o maior número de pessoas pretas numa cidade só, no Brasil, né? Sim. Então, assim, tipo... e é muito interessante isso, porque o maior público que eu tenho nas redes é daqui de São Paulo. Sério? Sempre foi. Mesmo, Adê? São Paulo foi sempre o lugar onde o meu trabalho foi muito mais reconhecido. São Paulo, Rio e Salvador, mas São Paulo... Majoritariamente. Majoritariamente São Paulo, Rio e Salvador também. Mas... Você estudou o quê, Adê? Você falou comunicação. Tá, mas o que significa isso? Eu estudei comunicação com ênfase em mídias digitais no Instituto sério? SAE, em Hamburgo. Qual? Instituto SAE. SAE. Pois é, Sound Engineering. Em Hamburgo. Sound Audio Engineering. E lá eu estudei, tive a oportunidade muito bacana de conhecer muita gente do mundo inteiro. Legal. E trabalhar também. Eu comecei a trabalhar com algumas startups, principalmente porque quando eu comecei o alemão, a língua alemã me fascinava muito, porque eu venho de uma cidade chamada Juiz de Fora, e na minha cidade a gente sempre teve a fábrica da Mercedes. E eu pensava, se eu sair daqui... Como fala Mercedes em alemão? Mercedes. Mercedes. E aí eu pensava, se eu fizer o curso de alemão, eu posso voltar talvez um dia para poder estudar. E trabalhar na Mercedes. E trabalhar na Mercedes na minha cidade, porque era uma grande fábrica da cidade e a minha visão era essa. Não era... Eu não estava nem pensando na Alemanha, não era nada disso. Eu falei assim, poxa, se eu tiver esse foco, eu vou estudar, eu vou trabalhar, quando eu voltar, tá num lugar bacana. E chegando lá, eu conheci muita gente incrível, assim, tipo, pessoas... O Yanto, por exemplo, que é um amigo meu, um menino negro, pai senegalês e a mãe branca, descendente direto do Martinho Lutero. E ele é alemão. Reformador protestante, e ele é alemão. E ele foi... Descendente direto de Lutero. Direto, ele não tem nem meia palavra, a família dele é diretamente... Ele é preto? Ele é preto, o Yanto. Eu morei num lugar que só tinha luteranos nos Estados Unidos. Pois é. Não, descendente de alemão. Mas ele descende de fato do Martinho Lutero real, não é assim uma brincadeira. E esse cara foi o primeiro cara que no primeiro dia de aula virou pra mim e falou... cara... Vocês falavam inglês? Todo mundo lá? Alemão. As aulas eram em alemão. Em alemão. E aí ele vira pra mim, já tô num processo que eu já estudei, que eu já fiz o curso, que eu já tô lá. E aí...
o Yanto vira pra mim e fala assim, cara, eu tenho que te mostrar umas coisas, quero te apresentar um outro negócio na Alemanha. E aí eu comecei a conhecer um monte de gente completamente diferente, de refugiados. O Larry, que é um refugiado nigeriano, que estava fazendo um movimento cultural antes do caso de Lampedusa acontecer, assim. E aí, de Lampedusa, que é o pessoal indo da Líbia para a Itália. E ali estava começando um movimento incrível. E eu comecei a me... Fala, uau, isso tudo em Hamburgo? Tudo em Hamburgo. Hamburgo é uma cidade incrível, com mais de 2 milhões de pessoas, e que tem uma comunidade nigeriana, ganesa, e de vários outros países, Câmbia, muito grande. E aí eu acabei me... descobrindo esse outro lugar. Descobrindo um monte de gente. E fui até o fim, assim... E eu já falava sobre pautas raciais na internet, então eu só adicionei aqui. Claro. Sim. E você, Cheque? Tipo, você tem agência, modelo, começou na moda, quando que foi isso? E a conversão, né, de modelo, fez umas coisas na TV. Exatamente. Né? E daí eventos, muito evento, até por causa desse tamanho aí todo. O 2 e povo põe 13, ele de né, Avatar de em samba rock. Realmente, quando lançou o filme do Avatar, eu fui fazer um evento como Avatar no Canadá, então até de Avatar eu aproveitei. Lógico. Para trabalhar não, com porque eventos. É muito alto, irmão. Então não é um lugar comum, né, para conseguir as coisas. Assim. Aquela coisa, desde a adolescência eu já ouvia, né, que eu tinha... Você nasceu com que altura, né, aquelas perguntas? Não, porque normalmente a pessoa sai de 1 metro. Não. Nasci com 1,20 m. Porra. Tipo, não terminava de sair no com 5 anos de idade você tem memória? Você já era gigante? Tenho memória. Eu sempre fui o último da fila, sempre... Inclusive, eu tenho uma recordação que uma vez lançaram um brinquedo chamado Colossus no Play Center. O Colossus. E você tinha que ter... conheceu o Play Center? Não sou daqui, sou de Minas. O Play Center foi um parque que teve em São Mas eu Paulo. sei. Muito bacana. E tá, eu lembro que lançaram um brinquedo e você tinha que ter 12 anos. Não entrava. E não entrava. Passava na reguinha. Eu tinha 7 anos quando lançou o brinquedo. E aí eu falei, pela altura, eu vou chegar lá na fila. Aí eu cheguei, sério e tal. Aí o cara olhou, não, pode entrar e tal. Então, tipo, e você falou, uau, e aí, você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. E aí, quando eu fui no carrossel, a moça falou pra mim, você não pode entrar. Lógico. Porque eu era muito grande também pra entrar no carrossel. Mas então, eu assim, quero o carrossel, eu quero. Eu vim aqui pra vir no carrossel, eu era um bebê. Então, assim, sempre fui... Você chamou sua mãe, que era 3 metros de altura. Sua mãe é grande? Minha mãe tem 1,80 m. E seu pai? Meu finado pai, 1,76 ele tinha. Nossa. Olha que interessante. Só que a família... Sua mãe bem maior que seu pai? Bem maior. Negrona? Então, assim, negrona. Mãe negrona, pai negrão. E aí minha mãe me conta que nos anos 70 e tal, os homens usavam plataforma. O tamanco. Com tamanco, com boca de sino. Sim, tamancão, então, Black ela Power. Vinha com uma rasteirinha. Então seu pai tava maior que ela. E ele usava o tamanco. E aí os dois ficavam, juntavam os Black Power, então os dois ficavam do mesmo tamanho. Sim, da hora. Então, assim, o Shaq tem um irmão também, negrãozão, DJ King. E ele também tem 2 metros. Ele tem 2,3 m de altura. Mas pretãozão, retintão, negrãozão. Grande. Legal, exatamente. Não, da minha família eles ficam brincando dizendo que eu sou o amarelo, que eu sou o mais clarinho da família. Mas é eu acho que entre famílias retintas como as nossas, a gente tem uma outra perspectiva, né? Que a gente sempre se vê como negro. Eu acho que tem um povo aí que quer se autoafirmar em cima de um negócio. Do colorismo? E que a gente fala... Então, a gente que vem de lá, a gente tá ligado que não porque a irmã dele é retinta também. Sim, a minha irmã é retinta e tem o Anderson. Tem quanto de altura sua irmã? 1,91, a Rúbia. Porque mesmo você falando que na sua família é amarelo, ninguém vai fazer uma leitura de que você não é preto. Sim, exatamente. Então, é a mesma coisa que na minha família. Claro, minha família, todo mundo tem muito mais retintos do que... Mas tem os clarinhos. Não? É mesmo? Tá vindo agora. Sério? Na minha tem bastante clarinhos. Tá chegando. Algumas mudanças. Tá tendo umas mudanças, mas na minha família tá todo mundo retinto. Assim, tipo, Minas, né? Na minha família é real, assim. Até os... Porque, por exemplo, você tem na minha família. E a gente tá tudo igual. Todo mundo é absolutamente negro. Uhum. Não tem nenhuma dúvida na minha família que alguém... E o que reforça é o que cada um se considera.
obviamente. Né? É o que cada um vivencia Vivencia. também. Tem muito isso. Tem o que cada um... A pessoa pode se considerar o que ela quiser, mas a gente sabe. A gente sabe. Mas vou ser sincero, dói na alma, você tá contando, você tá conversando com o irmão preto e você fala, e aí, o que você se considera? E ele vira e fala, e esse momento que você vê um irmão preto meio que titubeando, pensando, você fala, não, peraí, você não se considera? É porque eu tenho uma tia, porque você fala, não, peraí, onde você teve todo esse tempo? Você não sofreu racismo? Então, isso que o Ade explica bem. Fala, Ade. Não, eu gostei dessa conversa que a gente entrou meio que... do Neida. Do Neida. Que você tava contando a tua história. A gente vai encaixando aí. O nosso país ele é um país que foi criado com a ideia de que... Bom, se você voltar lá no final do século XIX, você vai ver que a gente tinha políticas eugênicas de embranquecimento de pessoas negras mesmo. Então, as primeiras... Fala para as pessoas o que é eugenia. A eugenia foi basicamente uma pseudociência criada nos últimos séculos e tinha como objetivo a pureza de um grupo étnico. Então, quando você te dizia assim, que as pessoas... Existe um grupo étnico, que são os brancos, superior ao que são outro. superiores aos negros. Certo. Então, o Brasil foi um dos países que mais se enfiou dentro dessa política, dessa pseudociência. Tinha a Sociedade da Eugenia de São Paulo aqui. Sociedade Eugênica de São Paulo. Você tinha... Bom, você tem o bairro de Higienópolis, né, gente? Que fala de limpeza. Tá aí o nome do bairro. Sim. Então, basicamente, o Brasil... no século XIX e no início do século XX, ele vai colocar isso em leis, inclusive. Teve leis? Teve lei no Brasil. Sério? Tinha lei no Brasil. Monteiro Lobato e alguns Monteiro outros Lobato, grandes, ele era né? só um racista mor mesmo. Ele acreditava que tinha que ter uma Ku Klux Klan no Brasil. Mas fazia parte da sociedade. Basicamente isso. Então, o que vai acontecer? As pessoas pretas não eram permitidas ir na escola. A partir de 1837, a gente vai ter leis que vão basicamente dizer que o negro não é permitido o negro. Quase um apartheid. A gente viveu um apartheid. Mas não declarado. Porque isso não consta na história. Isso não tem na história, né? Vai nos bairros mais caros de São Paulo hoje, procura famílias negras inteiras morando lá. Não tem. E tenta você viver em paz nesses bairros. Então, mas aí os que tem, é o que ele fala. São os que, quando você vai conversar, o cara fala hoje pra mim, pô, irmão, eu vim entender agora que eu sou preto. Exatamente. Mas por conta que é aquele que cresceu nesse lugar. Não, por isso que eu falo, essas pessoas que ele conversam porque estão inseridos nisso. Exato. O Brasil viveu essa política. A política de, negar que você é preto. Negar que raça é um problema. E quem ensinou isso para os negros foram os brancos, que começaram a... Por exemplo, quando chegou aqui no Brasil, descendente do alemão, do francês, do inglês, eles criaram a escola dele. Sim. A escola alemã, a escola francesa, a escola italiana. Os japoneses. A gente não podia criar a nossa própria escola e nem podia participar das primeiras escolas públicas no Brasil. Aqueles prédios bonitos. Na Paulista tem uma escola pública lindíssima, um prédio amarelo, nem sei o nome dessa escola. Essas escolas maravilhosas. A gente não participava da escola pública brasileira. A gente começou a participar depois. Então, para a gente poder se entender como negro, como movimento, a partir da Frente Negra Brasileira, que foi criada lá no início do século XX, que vai ser silenciada totalmente. A gente tinha jornais, e os brancos basicamente não permitiam que a gente pudesse ter nossos próprios lugares de aceitação. Foi dizimado, né? Não foi dizimado, eles simplesmente criaram essa ideia da cultura miscigenada de que a miscigenação era algo incrivelmente benéfico para o nosso país, pela raça humana. Enquanto por trás, eles estavam criando ideias de que, por exemplo, o Dr. João Batista de Lacerda dizia, em 100 anos, ele falou isso em 1911, em 100 anos a gente não vai ter mais negro no Brasil. Ele deixou explícito. Isso foi quando? Isso em 1911. O Brasil vai participar de um congresso chamado Congresso Mundial das Raças, em 1911, no qual o Dr. João Batista de Lacerda, ele disse, por favor, deixa os links aqui para as pessoas conferirem a fala dele. Ele dizia, não vai ter mais negro no Brasil. Ele dizia que o negro vai desaparecer, porque a gente vai trazer os imigrantes estrangeiros, eles vão se casar, eles vão se misturar e a gente vai acabar com essa raça maldita, porque era parte do projeto. Do projeto. Eles diziam que o Brasil não podia ser um país... E ele fala isso aonde? No Congresso Mundial das Raças. Que o Brasil participa, o Brasil leva uma foto
que é a foto da redenção de Cã, que é uma avó agradecendo a Deus pela filha Ter nascido, claro. A filha ter casado ter com um homem casado com um homem branco branco e ter nascido da criança e a branca. criança clara. Essa é a ideia de Brasil, que vai Sim. estar na Constituição de 1938 e que vai estar 1934, inciso B, artigo 38, inciso B, dizendo fomentar a educação eugênica. Ou seja, Loucura. não é para casar com o preto, Sim. é para casar com o branco para clarear a raça. E o Sheck, você daí fez... A gente tá falando da sua história, cortamos lá de trás, mas eu sempre lembro e volto, é que agora foi maior, Sim, né? Desculpa. Daí, não, é isso. Ah, normal. E no fim, tudo você acabou criando a agência. Exatamente. Com seu nome. De onde veio Shaquila? Shaquila apareceu da Turma do Gueto. Foi um Era nome personagem. criado. O nome foi criado pelo Neil Marcondes. A ideia é que se chamasse Shaquille, por conta do Shaquille O'Neal. Sim. Mas aí houve uma insegurança por conta de direitos autorais. A gente não sabia até onde o personagem iria. Sim. Então o Neil, do nada, eu lembro que a gente estava numa sala de reunião, ele falou, já sei, Shaquila. Uhum. E aí, na hora que ele falou, eu falei, beleza, Shaquila. Né? Mas muito antes de criar a agência, tem toda uma história que me fez chegar até essa ideia de Sim. criar a agência. Bom, na minha adolescência, eu estava em busca de oportunidades. Então era a época que todos nós, as oportunidades não são como hoje, né? Que a gente até pela ajuda da internet, você pode de repente criar uma empresa e tal. Todos nós, era aquela coisa. Ou você entra numa empresa, ou você vai ser um segurança. Sim, Então, sim, o que eu vou aquele fazer? caminho. Né? Aquele caminho. Aí, ao mesmo tempo, pela minha altura, eu acreditava que eu tinha muitas oportunidades, como esporte, moda, entre outras coisas. Então, eu comecei praticamente atirando para todos os lados. Né? Eu comecei treinando basquete, comecei dançando samba rock. Eu fui uma das primeiras turmas a fazer a dança afro por conta das oportunidades internacionais, daquela época que a galera ia para a Itália, não sei se você se lembra. Sim, lógico. Então eu fui com a mãe Principalmente em escola de samba, né? escola de samba, o pessoal lá da mãe da Ive, da Uhum, Rita. uhum. Então eu fiz. Então eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo, eu pensei, alguma coisa Não vai ser. vai dar certo. E aí começou a virar tudo junto, assim, eu comecei a ter oportunidades como dançarino de afro, começou a aparecer trabalhos com moda, eu comecei a trabalhar com eventos, comecei a aparecer na TV, eu falei, bom, tá, e no basquete me federei também, e comecei a jogar pelo CFB de São Caetano, do Vicentão, e as coisas começaram a acontecer para mim. E aí o que acontece? Aí veio o samba rock, né, que foi uma coisa que eu nem esperava, comecei a dançar, eu aprendi a dançar samba rock aos 11 anos, com a minha mãe. Em casa, sempre assim. Sempre assim. E aí, quando eu estava com 17 para 18 anos, estava no projeto Radial e decidi começar a dançar na pista. E foi uma... O bacana é que, assim, foi um choque para todo mundo, um cara de 2,13 metros que dança, porque as pessoas não estão E acostumadas. de meia, né? Dança Ele de meia. dança de meia. E a meia pura, e eu não paro de dançar. Tem essa, porque aí todo mundo, mano, o cara tá dançando de meia furada, aí tiram fotos. Você não tá nem aí. Nem aí, Você tá cara, só nem dançando. aí. E dançava. E no começo, o engraçado foi que as pessoas não estavam habituadas com um gigante, com um uniforme de basquete, dançando. Só que por trás disso, eu fazia dança afro. No basquete, eu fazia 1 hora de corrida e 1 hora de fundamentos e depois 1 hora de jogo. Então, tudo isso me fez praticamente me tornar um atleta do samba rock. Então, eu tinha todo um condicionamento para dançar. E a dança afro me deu muita agilidade. Porque a dança afro, meu, você tem que estar na pegada mesmo para você dançar. E eu fazia meia hora de alongamento. Então, o que para todo mundo, que as pessoas acharam que seria difícil, para mim, tava fácil. E daí ganhou um monte de Eu concursos. ganhei 15 concursos em primeiro lugar, me tornando o dançarino que mais venceu concursos na história do samba rock. Ó, que legal. E fiquei 2 em segundo lugar. Parabéns. E aí, quando foi em 2011, eu falei, não, agora eu vou me aposentar aí dos palcos, eu vou só dançar nas pistas. Então, foi uma trajetória bacana. E tudo isso me gerou um mailing de pessoas muito grande. Eu conheci muita gente na área dos eventos, na área dos esportes e tal. E aí chegou uma hora que a internet estava ali, e eu pensei, bom, por que não empreender? Né? E a sociedade brasileira, ela, infelizmente, ela é muito padronizada. E nós nascemos condicionados a acreditar que a gente tem que abdicar das nossas essências, das nossas raízes, da representatividade, para a gente poder caber dentro dessa forma pronta, imposta pela sociedade. Então, no momento em que eu pensei em empreender, eu quis colaborar com essa mudança.
desse momento, eu já estava sendo protagonista de muitas campanhas, já tinha feito a Turma do Gueto, já era conhecido nacionalmente. E aí eu pensei, então acho que agora chegou o momento de indicar mais dos meus pro protagonismo. Então foi por isso que eu abri a agência, porque antes de você chegar no papel principal de uma campanha, de uma TV, o Taiguara sabe muito bem disso, existem vários filtros. E muitas vezes esses filtros, eles são barreiras. Tipo, não, pela sua cor, ou por isso, pelos seus traços, você tá fora. Eu, sendo esse filtro, eu vou priorizar os meus. E foi aí que surgiu a ideia da Shaquila Agência, e aí hoje, 10 anos depois, nós temos aí mais de 2.000 campanhas com protagonismo negro em várias campanhas publicitárias por todo o mundo, que a gente produz praticamente para o mundo inteiro. Então foi uma mudança muito satisfatória, eu me sinto muito realizado e me considero ainda no começo da estrada, eu quero indicar muitas pessoas ainda para protagonizar. E às vezes as pessoas falam para mim, por que você não faz comercial? Eu falo, não, agora eu quero indicar apenas, eu quero aplaudir os meus, ver a galera protagonizando. Legal. Então tem muita gente, além do trabalho que eu faço de agenciador, tem um trabalho psicológico também, porque eu cadastro muitas pessoas feridas. Às vezes eu convido pessoas para participar do meu casting, e aí, tipo, eu chego para uma menina e falo, pô, você tem um perfil bacana, você quer participar da agência? Ela fala assim, não, eu passei a vida inteira ouvindo que eu sou feia, que meu cabelo é feio. Acho que a única coisa que eu imagino participando seria de um casting como modelo. Então, muito obrigado. E aí eu faço um trabalho psicológico em cima. Você precisa enxergar a sua beleza. Ó, vou te mostrar que aqui no casting tem várias meninas iguais a você. E você mostra os trabalhos. Eu mostro vários trabalhos. Elas estão protagonizando. E muitas pessoas querem ver você lá na tela para que você sirva como uma motivadora para todas essas pessoas que estão em casa. Elas estão sonhando em te ver lá. Vamos tentar essa oportunidade? Aí ela, o que eu preciso fazer? Faz umas 3 fotos aí, uma de corpo inteiro, uma de rosto e uma sorrindo, e me manda. E aí eu começo a torcida geral para conseguir aprovar aquela menina. Sim, você vê que louco. O que você faz, o AD, é de uma linha bem intelectual, né? Você vê o historiador, comunicador, e que ele mostra, ele ensina, o dele é bem didático de ensinar para as pessoas. Não é todo mundo que entende, né? Porque o povo é meio cabeçudo, então tem que buscar muitas das informações dele. Você falar, nossa, isso existiu? O que é essa sociedade eugênica? Tipo, como vão procurar agora? Certeza vão procurar. E muitas das coisas que ele fala, as pessoas vão buscar. Então ele tem esse embasamento intelectual que eu acho de suma importância. O que nos faltou foi tirado da gente desse tempo todo. Daí, somado com o que você faz, aqui é um ativismo, é um tipo de ativismo, e o seu é outro. Você nunca muito foi de falar. Você não tem essa fala na rede social. E vão falar, Shaquila você não tenho fala nem tem voz. Não sai sua voz, nem sabem sua voz. Pra você ver, nem story. É a primeira vez que eu falo no diferente da gente, é o tempo inteiro falando. Exatamente. O AD fala mais ainda. Não, eu comecei a falar, só para trazer essa que você falou das meninas feridas, tem tudo a ver com o que a gente fez na internet lá no início, porque as pessoas não entendiam a dificuldade que foi de algumas influenciadoras de falar que o cabelo delas não era cabelo ruim, era cabelo crespo. Isso foi algo importantíssimo, porque as marcas nem mesmo pensar em shampoos para cabelo crespo, elas pensavam. E isso não é há 20 anos atrás, isso é há 9 anos atrás. Então, teve que haver todo um processo de letramento das empresas para poder lidar com pessoas pretas por conta de anos e anos falando que essas pessoas eram feias, que preto não vendia. Tem um vídeo muito interessante. Colocavam brancos para protagonizar campanhas de produto para negros. Óbvio. Quando tinha produto para negro, porque não pensava no produto para negro. Então, tanto é que os primeiros produtos para negros, eu lembro que marcou uma geração, assim. Você deve lembrar também. Foi... Bom, primeiro, a revista Raça Brasil, mas falando de produtos, eu me lembro do Vazenol para pele negra, que foi o primeiro que explodiu as vendas. Todo negro tinha um Vazenol em casa, porque foi o único produto. Então, quando você falava de um hidratante para nós, foi o primeiro. Depois veio o sabonete Lux, que também fez o Lux Pele Negra, o Albany. E aí, depois que a internet começou esse grito, né? Nós queremos nos ver representados nas prateleiras, nas passarelas, na TV, e aí todo mundo começou. Até mesmo empresas que, na verdade, elas continuam sendo racistas,
elas buscam colocar produtos... Sim, porque é mercado, é o que a Porque é o Dê tava mercado. falando. Não, conclui, só desculpa, Não, te cortando. não, tudo bem, pode falar. Você falou de Eu acho que, seletividade. é porque eu acho que a questão é que quando as redes sociais começam a chegar nas nossas casas, principalmente na periferia, a partir de 2001, 2002, que começa a ter a Lan House, Sim. e a gente começa a entrar no Orkut, Foi e a gente uma começa onda. a contar a nossa história. Sim. A gente começa a contar outra história. Porque todo mundo contava a história só deles. Eles contavam a história da... Ou a nossa história na voz na deles. voz deles. Na voz E aí, deles. quando a gente começa a falar, a internet tem esse turning point, essa Sim, mudança, sim, sim. quando a gente começa a contar a nossa própria narrativa na primeira pessoa. E aí as pessoas começam a... Aí vem o YouTube. A gente começa a fazer vídeo de YouTube para falar das nossas vivências. Porque agora a gente tem a câmera e a gente começa a mudar na câmera, contando assim, ó, olha aqui, esses dias teve um cara racista aí lá no sul, em Curitiba, chamando o cara de macaco. Antes você falava para as pessoas que alguém chamava uma pessoa de macaco, a pessoa falava que era mentira. Uhum. Exatamente. Hoje você tem a câmera e a câmera tá mostrando que a pessoa está falando Sim. exatamente aquilo. Então, essa mudança da internet trouxe pra gente a possibilidade de contar novas narrativas. A Lu, desculpa, eu entrevistei a Lu Maza, que é a roteirista incrível e Sim. tal. Daí ela falou, a gente falando disso, ela falou desse evento, ela chamou de Primavera Preta. Uhum. Eu falei, nossa, que legal isso. Eu falei, eu sei da Primavera Árabe e tal, né? É, porque ela tá fazendo uma alusão à É, primavera. Primavera Preta, que é resumindo isso que você falou, são É. todos esse grupo de eventos É. que foram levando É. a chegar onde estamos hoje. Porque a Primavera Árabe, só para quem não Sim, tá de novo, contextualizado, Primavera a Árabe. Primavera Árabe, Sim. ela acontece quando um vendedor de pipocas na Tunísia tá vendendo lá o negócio dele, e aí a polícia vai lá e dá uma coça nele Sim. e as meninas gravam. Uhum. E aí aquele vídeo vai se espalhando Sim. pela região. Viralizou ali. Gente, caiu o presidente. Sim. Caiu o presidente de Sim. outro país. O Caiu povo foi pra rua. O povo foi pra rua e aconteceu a Primavera Árabe. Uhum. Quem não lembra dessa Em história? outros países. Em outros países. Entendeu? Não foi só Caiu Tunísia. o presidente do Egito. Caiu Egito. e a galera foi pra rua. Teve país que cortou a internet das pessoas. Foi a primeira vez que a gente viu a internet as pessoas... Mas o que é a internet? É muito foi a forte. Primavera É uma força Árabe. gigante. E no Brasil, acredito que foi durante o momento que os negros começaram a contar suas histórias no YouTube. Tendo acesso aqui. Tendo acesso sem filtro a contar suas realidades. Sem filtro. Assim. Eu comecei a falar ali. Sobre... Você surgiu ali. Eu surgi ali. Eu comecei a falar de... Por isso, eu acho que até disso, Ade, que você veio com uma potência maior. Entende? Uhum. Você surgiu ali. Eu, por exemplo, falando de mim, Shaquila, eu sou dos anos 90 na moda. Então, meu ativismo é muito antes. Uhum. Quando surgiu isso, eu não sabia usar isso que a Ade se formou. O povo me cobrava. Você não tem Instagram? Eu, que porra de Instagram, meu? Porque eu só via gente com fotinho bonitinha. Eu não sei fazer foto bonita. Então, assim, Exatamente. nisso eu fiquei atrás, entende? E a gente falava, tá acontecendo uma revolução na internet, vocês precisam entrar. Sim. O pessoal precisa entrar e tinha muito preconceito, Sim. né? Os blogueiros, os Sim. vlogueiros. A gente não tá contando a mesma história. Sim. A gente tá contando outra história aqui na internet e Aí tal. ficou famosinho de internet, ficava num lugar e falava, porra. Nem ganhava dinheiro, na verdade. Sim. Hoje a pessoa ganha dinheiro quando ela tá na internet. Naquela época a gente tava fazendo porque a gente acreditava. Porque acreditava também, né? na mudança. E tal. Né? Mas então é igual você fala que você olha para as meninas e fala, olha aqui, olha a possibilidade de fazer. A gente está conseguindo, né, fazer isso porque O trabalho que eu faço é mais um tete-a-tete, né? Sim. É ali eu e aquela pessoa, então eu lido com isso praticamente todos os dias. Ontem mesmo no meu Instagram me marcaram, no caso de um menino de 8 anos de idade que já desistiu. E aí marcaram eu, o Lázaro Ramos e... Quem mais? Não, me mandaram. Mandaram também, né? Bastante. Aí me marcaram desse menino para agenciá-lo e tudo, eu já vou entrar em contato com eles. Então, assim, são situações que a gente dá diariamente. A gente tem que fazer esse trabalho de fazer a pessoa olhar para o espelho, ela acreditar na própria beleza dela, no potencial dela, né? Então, eu busco o máximo de oportunidades o possível e todas as vezes que um produtor de elenco me manda um briefing, eu tenho a opção. E é a mesma opção que as empresas fazem a vida inteira com a gente. A opção é colocar um branco e um preto. E aí, o que as empresas fazem? Na maioria, dão oportunidade para os brancos. E no meu caso, eu dou oportunidade para os pretos. Entendeu? Então, a produtora liga para mim e fala, pô, eu preciso de uma bailarina maravilhosa. Legal, eu pego um casting de bailarinas pretas maravilhosas e mando para ela. Você entendeu? Então, eles já nem te perguntam, né? Não, eles já sabem.
Não, já sabe. Tipo, São 10 entendeu, Ade? anos, Não tem 10 que mandar a cor. Não Se tem. procurou o Shaquille, já sabe. Não, já era. Então, quando elas me procuram, elas já sabem o perfil que eu vou encaminhar. Então, assim, eu trabalho com a diversidade no geral. Além de pessoas pretas, trabalho com gordos, Sim. trabalho com o movimento LGBTQIA+, trabalho com deficientes, porque eu acredito que o combate ao preconceito ele tem que ser feito de uma maneira geral, porque ninguém é preconceituoso contra só um perfil de pessoa. As pessoas são preconceituosas no geral. Então, geralmente, quem é preconceituoso contra negros é contra gordos, contra gays e por aí vai. É um Exatamente. combo, né? É um combo. Então, não tem só contra preto, mas amo gordo. Não, as pessoas, infelizmente, elas desenvolvem um pensamento negativo e isso aí vai se disseminando. Então, eu busco fazer um trabalho no qual eu gosto de inserir um perfil de diversidade no geral. Fora. É contra o pensamento fundamentalista, né, Ade? Que o fundamentalismo é bem disso, né? Tipo, teve um pessoal me escrevendo esses dias, eu fiz uns posts aí da influenciadora do suicídio Da e tal, Carol daí começaram a me xingar. Não tem extrema-direita no Brasil, você é um idiota. E eram pretos me falando isso. Não existe. Meu querido, existe. Vou explicar. Eu falei um pouquinho o que é extrema-direita, que daí é nesse... Normalmente, vão brigar, mas se pegar esse povo extrema-direita, eles são meio que contra a maioria do que você falou aí. Eles Sim. vão contra... são preconceituosos. Eu acho que o Brasil... O Instituto Ipsos fala que o brasileiro é um dos povos que mais tem dificuldade de entender a realidade ao seu redor. Ele tem uma percepção muito distorcida da realidade. Para quem não conhece, é um dos institutos que mais faz pesquisa sobre como as pessoas estão percebendo o mundo, os produtos, as marcas. Instituto Ipsos, que se chama. E o brasileiro... Esse instituto é da onde? É francês. E as pessoas... Mas tá no mundo inteiro, tá? Tá, sim. E uma coisa que eu acho que é muito interessante é quando as pessoas elas começam a contar as suas histórias no Brasil, as histórias elas são muito pessoais e pouco coletivas. Quando você tá falando dessas pessoas... geralmente brancas, elas individualizam a história quando elas desejam e elas coletivizam quando elas acham importante. Por exemplo, os brancos brasileiros, em qualquer oportunidade que eles têm, eles vão te contar que ele tem um passaporte de outro país. Ah, eu sou brasileiro, mas eu sou alemão. Eu sou brasileiro, mas eu sou italiano. Meu sobrenome é Rochenstein, porque eu sou descendente de não sei o quê. O tempo todo eles estão marcando raça com você. E aí, quando você começa a falar de negritude, ele fala, não, mas pra mim todo mundo é igual. Eu falei, não, mas na hora que você contou a tua história, eu ouvi. Exatamente. Então, eles estão o tempo todo marcando raça. Até inconscientemente. Inconscientemente. Eles estão falando que eles são daqui, mas eles não são. Que ele é daqui, mas o passaporte dele não é aqui. Que o sangue não é daqui. O filho dele é brasileiro, mas ele estuda numa escola que fala outra língua. Bilíngue. Ele tá sempre marcando alguma coisa que não é a gente. E aí, é nesse ponto que a gente tenta contar para essas pessoas o quão ignorante é olhar a diversidade com um olhar ruim. A diversidade, ela é incrivelmente benéfica para uma sociedade como a nossa. Nossa sociedade é diversa, tem pessoa... Você não pode andar com a bicicleta no aro 16, pode? Não pode. A bicicleta de aro 16 é pequena para você. Então, todo mundo vai ter bicicleta. Não, ele até pode, mas não... Então, quando uma pessoa vira para mim e fala assim, nós somos todos iguais, eu falei, não, nós somos todos diferentes. E isso é muito legal, que nós sejamos todos diferentes. Porque você não pode dar o mesmo tamanho de bicicleta para todo mundo. Eu penso na bicicleta. Eu falo, a bicicleta não é igual, a gente precisa de equidade na sociedade. De onde parte cada indivíduo. Você não concorda? Exatamente. Equidade. Mas é difícil isso, né, Ade? Conseguir essa equidade é uma luta. É difícil conseguir a equidade porque tem um grupo que mantém o poder que ele acha que ele sempre tem prioridade. Ele sempre precisa ser VIP. Ele sempre precisa estar primeiro. Ele sempre precisa ganhar mais. E é um grupo que está aqui nesse país há 5 séculos e eles não fizeram nada por ninguém. Por ninguém. Só por eles. Eles não abrem nem a porta do condomínio que eles trabalham. Que eles moram. Sim. Pra você, eu não entendo por que num condomínio bacana, pode ter... Toda hora que você vai abrir, tem que ter alguém para apertar a merda do botão. Você não pode abrir a merda do botão do prédio que você mora? Você não pode lavar a roupa que você usa?
Não, porque ele precisa ter um grupo que ele vai considerar como segunda classe. Que é o que Sim. serve. E ele considera a gente segunda classe. Sim. Sua mãe, a sua, a minha. Sim. Pergunta pra ela se as mulheres brancas não conversam com ela como se ela fosse uma criança. A minha mãe foi empregada doméstica por 41 anos. E as ela, Nossa. como é que sua mãe chama? 40... Chama. Shirley. Shirley. Deixa eu te falar com a gente igual se a gente fosse retardado. Fala pra mim que eles não E ela tratam a gente começou a dessa forma. trabalhar como empregada doméstica final dos anos 60. Então você imagina, Pô. ela conta que no final dos anos 60 a casa era um avental e era um sininho. Não tinha, por exemplo, Não tinha nome. não até tinha nome. hoje tem. Ela tocava o sininho e a minha mãe até hoje ela fala assim, nossa, que raiva daquele sininho. Eu Aham. ouço aquele sininho até hoje, ela fala. É. E aí tocava o sininho e aí ela vinha e aí eles apontavam, quero mais café, tô com fome. Sim. Não, E aí ela tinha que os que ricos servir. brasileiros continuam tendo sino, tá? Eles continuam tendo sino. Eles continuam fazendo as mesmas coisas que eles sempre fizeram. Continuam falando com a gente, como se a gente fosse um bando de retardado. Sim, sim. Continuam olhando pra gente como se a gente não criasse nenhum tipo de... Nós, pra eles, pra muitas pessoas brancas brasileiras, muitas pessoas que têm poder no Brasil, pessoas pretas não são capazes de produzir nenhum conhecimento e nem nada que seja potente. A sua agência, uma agência meio... Uhum. Seu É só dos podcast, você fala mais ou menos assim. Uhum. Advogado têm- preto que tá o ali. advogado, nem advogado. Esse pessoal preto é meio assim, né, meio cabeça. Exatamente. Porque eles sempre vão se colocar no lugar de experts de alguma coisa. Eu fico vendo esse povo falando de... Vou falar. Esse povo que Por isso fica que você tá falando... aqui, Ade. Esse povo que fica Exatamente. falando de Fala, olha pra lá e fala, olha pra criptomoeda, câmera aqui. de criptomoeda, Na verdade, aqui, Ade. coach. Tem um monte de preto envolvido nisso aí, mas vou te falar Tem, um Ade? negócio. Ah, tem um monte de preto que também é. Mas eu vou te falar, é a combinação de ex-crente ou crente com falação. O cara vira pra você e começa a te falar de não sei quantos por cento, não sei quantos por cento que ele vai ganhar, não sei quantos por cento que ele vai ganhar, não sei quantos por cento que ele vai ganhar. Eu fico falando assim, mas você então está bilionário. Não, ele só tá falando. Por quê? O que mais tem são O que coaches mais assim. tem no Brasil é gente pra te falar o que você tem pra fazer na sua vida. Exatamente. Desde o dia que a gente que é preto, que a gente nasceu, tem alguém pra te atazanar pra dizer que seu podcast não era pra ser feito desse jeito, você tinha que fazer do outro jeito. Exato. Que você que é advogado, que você... Eles têm um negócio de dizer que você tem 2,13 metros, mas é muito alto pra ser modelo, devia ser menor. Sim. Eu vou te falar, eu não gosto muito desse negócio de você ser modelo e agente. Ou você escolhe você é uma coisa ou outra. Eu falo, mas branco, qual foi o dia que o branco escolheu ser uma coisa só? Todo dia eles falam que eles são 5, 6, 7 profissões ao mesmo tempo. E a gente fica aqui Então, observando desde que eu eles. voltei aos Estados Unidos, daí eu faço realmente muitas coisas que é a minha existência, Ade. Tá, agora você tem que escolher uma coisa só. Sério? Não, fala de beleza. Ou fala só disso, ou fala só de racismo. Tipo, Uhum. que é o que você falou. Funila, faz só uma coisa. Faz Por isso só que você uma não coisa. consegue. Porque você fala de muita coisa. E querem sempre deixar naquele lugar de problematização. Uhum. Que fique te fornecendo polêmica. Enquanto você tá nesse lugar, mais do mesmo, pra eles tá ótimo. Se vê algo que equipara um pouco, que você sobe o nível intelecto, daí esquece. Se for discutir, por isso que a Mas Ade que não deve gosta de irritar. estudar. Não gosta de ler. Não gosta de ler. Tipo, a maioria deles não gosta de ler nada. Entendeu? Eu não Aprenderam na escola, Como é que tiveram você boas estudou 13 educação. anos numa escola maravilhosa. Sim. E viajou, não sei, vai pra Disney e fala inglês macarrônico. Eu falo, mas gente, você estudou 13 anos na escola do inglês, você não sabe falar the books on the table? Tá ruim seu inglês? Door. Eu falo, gente, mas fala direito. Mas você ficou 13 anos estudando pra poder... Instagram. Eu falo, gente, estuda direito. Vocês não estudaram, vocês não fizeram o curso de vocês? Eu tive uma experiência de ir numa empresa, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Fui numa empresa que a pessoa virou pra mim e falou Aqui? assim... Aqui no Brasil. Fui dar uma palestra. Aí a pessoa perguntou pra mim assim, Ade, o que você acha sobre baixar a barra? Lembra de uma pessoa que falou uma vez que tinha que baixar a barra para os negros entrarem, tirar o inglês, era baixar a barra para poder ser trainee na empresa? O que você acha? Eram vários executivos, né, sentados ali. A pessoa virou para mim e falou isso. Ade, só tinha executivo e virou para mim assim, o que você acha sobre baixar a barra do inglês? Porque o pessoal tá baixando a barra, não tá tendo inglês mais. E o que você acha sobre isso?
como eram todos executivos, eu falei, well, my point is that we don't actually need to do that. You actually need to understand what I'm saying right Pera, now. mas If you era don't- em português a palestra. Eu falei, well, if you're asking in English and you want me to explain, I'll do that all in the language that you actually speak. So, do you understand what I'm saying? Aí a pessoa, falei, então tem que mandar mais gente embora. Ai! Porque então tá ruim. Exato. Se você acha que uma pessoa que não fala inglês não devia estar numa posição de diretoria dentro de uma empresa, vão mandar todo mundo embora aqui nessa empresa. Nunca mais voltei lá. Mas não deixei de falar o que eu queria. Não deixou de falar o que você queria falar, tá Quando, certo? quando o povo fala inglês comigo, eu tá em algum lugar, daí chega alguém falando inglês, você vê o povo perdido, daí eu, quer que eu ajudo? Ai, sério? Ficam chocados quando vê um preto falando inglês. É. Acho que tem Ficam várias... chocados. Porque o sistema eles desenharam pra gente não fazer. Sim. O sistema foi desenhado pra gente não falar inglês, pra gente não estudar, pra gente não sair, Não falar o alemão. não falar A o gente se alemão. manter dentro daquela caixinha, né? Acho que Exato. tudo que a gente faz, que a gente sai meio fora da caixinha, a gente espanta. Eu passei por uma situação na semana passada, graças a Deus, muitas corridas, eu consegui trocar de carro, né? Daí eu tô com o meu carro antigo, Certo. mas peguei um carro importado. Pegou uma nave. Peguei uma nave. Grande, Ai, que grande. chique. Ai, conta pra gente, que carro É, carro que é? Traz D300C. Uau. Aí peguei esse. Aí É alto, é alto. é grande. É Cara, um sedã. é um É o sedã. É um sedã. sedã. Então, E aí, assim, tô eu lá no estacionamento, limpando meu carro. Estacionamento da sua casa. É um Não, estacionamento, eu sou mensalista no estacionamento, Ah, onde tá. estão guardados os Certo, 10 carros. certo. Em Pirituba. Arthur Alvim. Arthur Alvim está morando. Beleza, tô lá limpando meu carro, o carro dos sonhos, cabeça viajando, puxa, que legal e tal. Chegou um outro mensalista. Toda semana chegam novos mensalistas, a gente se cumprimenta, ô, prazer, está chegando, legal. Aí tô lá limpando meu carro, o cara entrou, ele não perguntou nada, ele olhou pro carro, olhou pra mim, Te deu a chave do deu dedo. a chave. Deu a chave pra mim e falou, limpa o meu também. Ah, ele falou isso pra você? Juro por Deus, sim. Na hora que eu vi, eu olhei pra chave, eu falei assim, então, esse carro é meu, aquele ômega ali também é meu, e é o seguinte, aqui é um estacionamento onde, você sabe disso, nós pagamos a mensalidade, nós temos direito a 2 limpezas por mês, em cada carro. Eu limpo o meu carro porque pra mim é uma terapia, e não porque eu tô aqui... Paciente você. Não, eu É, fui muito paciente. cara... Eu tô nervoso só esperando a Aí eu resposta. fui, E você falou nessa expliquei pra velocidade ele. ainda. Meu, daí o cara foi nessa velocidade. Daí o cara, assim... Enquanto eu falava, o cara já foi indo pro carro dele. Porque ele pensou, esse cara tá falando desse jeito, mas o cara, de repente, Vai explodir, vai me dar um pode murro. explodir, cara. Aí eu terminando... Ele nem esperou eu terminar de falar. Pô, Não, você não, falou muito lento. Aí ele Quando entrou acabou, no o carro cara já tinha dele, ido aí embora. ele chegou... Ele nem me ficou deu no a chave, estacionamento. Ele pegou o carro e ele saiu. Porque ele não ia suportar aquela situação. Aí Aí não consegue nem falar Não desculpa. conseguiu Teve uma falar moça no meu Ade, você prédio. falaria o quê? Eu tive uma moça no meu prédio que perguntou pra mim, eu tava voltando do tênis, eu jogo tênis, aí eu tive uma aula e por alguma razão eu saí da aula rápido no meu prédio mesmo e não fui em casa, fiquei com a raquete, tudo. Certo. Ah, o pegador A de bolsa. bolinha. Não, Não. é pior. Ah, Eu estava na porta esperando o Uber e a moça veio pra mim e falou assim, oi, eu já vi, ela já tinha visto. já tinha Oi, visto. tudo bem? Você trabalha aqui? Eu falei, não. Você trabalha aqui? Ela falou assim, não. Eu falei, quem trabalha aqui? Aí ela virou assim, não sei. Eu falei, vamos chamar o seu Genival agora, daqui Isso do na prédio, porta. que eu quero saber o nome de Tava na todo rua. mundo que trabalha Você aqui. tava na Ela tava rua. na porta do prédio. Então, mas fora ou dentro? Dentro, tava esperando, tava dentro. Eu tava com medo de ser assaltado igual ela, Entendi, lá de você fora. ficou dentro. A Satanás do inferno Você trabalha aqui? saiu de dentro do buraco do demônio pra vir me fazer aquela pergunta naquele dia que eu não estava bem. Aquele dia eu não estava bem. Aí Quem eu falei trabalha vamos, agora aqui? nós vamos pegar a lista Vamos de pegar a todos os lista funcionários que geral. trabalham aqui dentro, seu demônio. E foi isso. Eu não tenho muita paciência. você é muito Mano, paciente. é muito. Cara, eu fui paciente. Não, você fala muito. Eu fui Olha. paciente. 2 metros de 13 de educação elegante. Cara, Ade. porque Eu acho que deixa o povo mais preocupado. eu Falando, acho que ele a tá calma, falando muitas muito vezes devagar. a calma assusta mais do que você explodir. É. E eu acho que dependendo da situação, você explode, só o fato de você explodir já tira a tua razão. As pessoas já vão, o cara agressivo, agrediu não sei quem. Não, o preto é sempre agressivo. Eu sou irônico. Sempre assim, cara. Pode é irônico. Então- Ele é a ironia. Eu sou a ironia Sim. em
pessoa. Pessoa. Que eu olho assim pra pessoa e falo Olha. assim, ó. Fala aí. Essa é muito boa. Eu vou contar essa história com certeza. Não pode, não, pode Você trabalha contar essa aqui? Não. Você trabalha aqui? Não. Então quem Quem trabalha? trabalha aqui? Eu falei, quem trabalha aqui? Ela ficou tão desconcertada, ela ficou muito desconcertada. Eu fiquei ali, eu não saí, ela ficou ali, tá, entendeu? Porque é isso, cara. Mas o seu posicionamento também tem a ver com o seu tamanho. É, A é. pessoa Sim. atira Isso. com mais facilidade. Isso. Sim, É um exatamente. corpo... É um corpo violável, né? Sim, é Clássico, um alvo muito mais fácil. A gente com homens pretos, hétero e essa história. E você com 2 Eu não e sou 13. hétero. Eu não. Tipo, adentro. Não pode dizer. Eu não. São os dois. Não sou eles dois aqui, ó. Tipo, e ainda com 2 e 13. Então é aquilo que eu te falei, de eu chegar nos lugares e sempre, pela formação que eu tive de colégios particulares e bolsista, pelo esporte, etc. Então só eu de preto, nos bailinhos, nas festinhas, não pegava vassoura nunca pra dançar. A gente cria uma situação de querer ficar meio de canto, sabe? Tipo, Sim, e depois que aflorou um pouco em nós, mesmo assim, a gente tem resquícios ainda de não querer chamar atenção. Porque vinha muito, mal arrogante. Pô, quantas vezes? Taiguara chega com o nariz assim. Daí eu comecei, é por isso que você não tá fazendo tal coisa. exatamente. Porque você chega com o nariz assim. Daí, mas como assim? Daí eu comecei, juro, de chegar na balada uma vez, o cara, por que você tá de braço cruzado nessa tal aldeia? Daí eu falei, não, eu quero. Não, descruza o braço. Nossa, mas braço cruzado? Você tem uma cara tal. E chegou num tempo, eu chegava no lugar, eu lembro que eu cruzei o braço um dia, daí eu falei, não é pra estar cruzado. Você Daí, fica se policiando. O que eu faço? Eu comecei assim, Você começa a se policiar. o que eu faço pra me encaixar? Porque eu quero trabalhar, quero ser aceito. É muito louco isso, né? E você desse tamanho, tem um mesma episódio coisa, do He-Man, não sei, eu amei He-Man, eu gostava de assistir, que tinha, ou foi a She-Ra, acho que He-Man, tinha um cara muito grande, tipo um gigantão, e todo mundo fugia desse cara, tratavam ele como um monstro. Ele era um doce, só que a aparência dele. Então, ele se escondia das pessoas. As pessoas achavam que ele estava se escondendo pra atacar. E era só pra não assustar as pessoas. E você acaba tendo inconscientemente. Porque assim, o fato da altura, para muitas pessoas, já é uma agressividade. Começa por aí. Então, assim, 2,13 metros, só de chegar no recinto, Sim. já assusta. Se você colocar a agressividade em cima, as pessoas, não, pelo amor, o cara me bateu. Se você nem relou na pessoa, já vão falar que você bateu. Só porque, pelo fato de você ter 2,13 metros. E tem também a fetichização desse corpo, né? Sim. São os dois lados, o lado da violência e o lado da sexualização. Sexualização total. Dependendo da situação. Falar disso. Isso que o Taiguara falou é bem bacana também, de que com o passar do tempo você vai criando escudos. Porque a autora, muitas vezes, ela é uma afronta. A gente que frequentou balada black, cara, só o fato da gente chegar na festa já era. é o mala, é o arrogante, se acha, se sente. Isso eu chegava com um grupo que era um dos mais baixos, só isso. Era mais baixo. Era os gigantes. Ele era do grupo? Vocês eram do mesmo grupo? Era uma negrada que jogava basquete. Então já chegava os jogadores do basquete, já incomodava porque eram do basquete. E eu já ia ficar com o ranço. Já chegou os meninos do basquete. É, bem isso. Entendeu? Já chegou eles. Porque daí... O cara chegou com aquele outro lá de 13. Vou te falar um negócio, não vou com a cara dele. Não, tinha mais 6, 7, tudo com mochila. Daí, ainda começou, desculpa cortar, mas tinha isso, já era os preto alto, grande, então a mulherada olhava, já incomodava os demais. Daí veio de eu começar a fazer moda. Então, capa de revista, tá? Aí ferrou de vez, porque já tinha esse grupo. Chegava na festa, eu ainda... Chegava na festa, eu sou o primeiro de todos. É ou não é? É o primeiro. Depois ainda fui para os Estados Unidos. Aí volta fazendo uma minissérie, um reality show. Só foi piorando. O povo me odiando. Então, quer dizer, o cara chegava na balada, dava de cara com ele. Aí ia num evento no Morumbi Fashion, Fito Ervas Fashion, dava de cara com ele. Ligava era Fito Ervas antes, AD. Primeiro de tudo era Fito Ervas. Fito Ervas Fashion. Ligava a TV, tava ele lá. Entendeu? Então, assim, criava um ranço natural. E isso aí foi disseminando de pessoa para pessoa. Chegou um momento que a nossa turma, cara, a gente era odiado sem saber o porquê. Aí muitas pessoas falavam, porque vocês andam com o nariz empinado. Eu falo, não é que anda com o nariz empinado. Pô, nosso nariz já era mais alto, 2,13 metros, eu ando olhando pra frente. Não é que o meu nariz tá empinado, eu tô olhando pra frente. Como qualquer outra pessoa, Como qualquer outra pessoa. Então, as nossas atitudes eram consideradas exageradas. E a gente foi criando escudos naturais para poder lidar com situações. Principalmente então, quando estava junto com pessoas brancas. Exatamente. Lugar que a gente não era bem aceito, daí a gente
muito grande, Passa. passa a se retrair pra não, Uhum. entendeu? Pra não me perceberem aqui. Ah, entendi. Não me perceberem. É muito louco isso. É muito louco. Muito. E aí, quando eu comecei a dançar o samba rock, eu pensei, cara, agora ou eu vou pra cima, porque, meu, Não tem como se esconder. era uma roda gigante, assim, a minha parceira de dança, 1,80 m, com salto alto, 1,95 m, mano, giros a 300 E você por hora. Descalço, dando 10, 15 giros. Depois eu te mando uns vídeos lá pra eu você quero ver. ver. E às vezes dançando com um monte de mulher. Dançando com 2, 3. Duas, aí três, virou ao a mesmo referência. Aí eu comecei a subir nos palcos e Ah, que vencer. bom, você ganhou a simpatia das pessoas. Ganhei a simpatia de Eu, se tivesse na época, eu ia falar assim, sabe aquele feio? Aquele feio que anda com aquele outro feio. Aqueles dois feios. É porque é inveja total. Agora ele tá dançando esquisito. Aquele Tá feio. O dançando, Taiguara falou que foi exatamente. pros Estados Unidos, mas é mentira. Foi pra Argirita, Minas Gerais. É mentira dele. Então, assim, no começo, você passa, porque o Taiguara também deve ter passado por essa fase, que você tenta provar pra todo mundo que você é legal. Vai ser legal. Uhum. Gente, eu sou legal, eu sou bacana. Então você fica buscando Ser aceito, que é o que eu Ser falei de aceito. começo. atitudes. Então alguém olha pra você e você sorri, opa, beleza? Ah, que do legal. nada, Ai, que parceiro bom. político, sorrindo pra todo mundo. Depois você para pra pensar, você fala, não, eu não devo satisfação pra ninguém, eu vou viver a minha vida, vou manter a minha essência e ser quem eu sou. E vou viver naturalmente. E aí é a hora que você, meu... Então, mas isso, Shaquille, é quando se atinge um grau de consciência Sim. do foda-se. Tem que Porque ser. ela é muito difícil. Ainda mais querendo ser aceito, que é o que falo. Você tá exatamente. hoje, tô falando, trazendo agora pra mim na rede social, eu falo de polêmica, eu falo, o povo ama. Quando eu vou mostrar coisas que daí eu quero falar também, o povo fica te cobrando um lugar. Que eles querem, você fica entregando aquilo que eles querem. É. E se você fala, Tem porra, isso. eu tenho que fazer uma publi. Eu não faço publi. Entrega Porque sua acham vida. super polêmico as coisas que eu falo. Eu perdi trabalhos de agência que eu voltei pra moda. Você, bom, tanto é que tô com você. E a agência lá, o povo da base, tá, e volta. Eu falei, não tô velho, imagina, você tá incrível. Volta. Olha, tinha um trabalho X, era no caso do Banco do Brasil. Só que procuraram alguma coisa sua, tinha você falando do governo passado. Então me tiraram do projeto. Tinha outra peça de teatro Mas que era era lá da atrás, Caixa. né? Não era agora. O ano passado. Ano passado. Tinha, daí da Caixa também me tiraram, porque tinha coisa. E eu nem Tinha falo muito. posicionamento. É isso, então. Mas foi essa uma das perguntas. Olha, uma reunião lá com a agência. Só uma pergunta. Tem alguma possibilidade, assim, de você não falar muito de político, essas coisas? Eu falo, não, Eu sou um ser político. não tem. Eu não tenho. Daí uma A outra maioria das produtora, pessoas tem um uma outra posicionamento produtora. em redes Não, sociais, então. né, Não- cara? é, mas é diferente. Porque eu desde o começo faço isso desde os anos 90. Então a estigma ficou sim, muito sim, forte. Você entende? Em cima do meu nome. É diferente, eu não surgi agora na rede fazendo isso, porque daí eu já teria um nicho natural que eu faço isso. Meu público já seria sabendo isso. Não, porque minha campanha dos anos 90 vem vindo. E de repente eu mudar para isso e potencializar ainda isso, isso incomoda mais. Eu falei num outro programa, o Netinho de Paula, quando eu fui fazer presença de Anitta. Daí tinha o consulado da cerveja. Cheguei lá, ô Neto, eu peguei. Porra, irmão, que da hora. Mas é o seguinte, ó. Não fala da negrada, não. Você sempre fala muita coisa e tal. Isso, muita coisa eu falava, o povo achava e não tinha rede social. Porque daí vão puxar seu tapete, irmão. Faz a sua, tal. Eu falei, não, tá bom. Fiquei com isso na cabeça. Porra, o povo me chega com os microfones o tempo todo. Você acha que falta negro na televisão, Taiguara? Eu juro, eu passava mal, uma hora eu acabava falando. Mas depois, com muito treino, teve um dia a Quem Acontece. Lembra da revista? Sim, Eu fui claro. capa tal, daí vem entrevista, um monte de gente. Eu falei, e agora? Vão me perguntar coisas. Sempre me perguntavam coisas que eu falava. E eu lembrando do Netinho falando, mano, vamos puxar seu tapete, vamos puxar. Taiguara, tem? Foi a Gimenez, eu acho que até nesse dia. Tem racismo na TV? Aí dei uma de AD, assim, deu. Posso fazer uma pergunta antes? Daí, claro, pode. Daí eu. Você acha que tem racismo na TV? Tipo. Voltou a pergunta pra ela. Porque eles queriam eu respondendo e eu me. E a gente foi Então, o mesmo dia na Luciana de Mendes. É mesmo? A gente E foi até no- hoje, AD, isso pesa em mim das pessoas terem medo de quando eu falo. Alguns depois declararam, falaram, cara, a gente tinha medo. Assim, se posiciona muito e nos mas incomoda a forma. Infelizmente, aí eu acho que, Caio, tinha a questão de ser os anos 90 Sim. num país que negava veementemente que existia racismo. Sim. Vocês viveram
esse momento... 90 e começo, e metade de dos anos 2000, 2000, 2010. que até 2010, por exemplo, tinha racismo no Brasil, não. Para muitas pessoas. Sim, o que você tá né? falando? O que você tá falando? Então, quando eu começo na internet, também começo a falar nesse lugar. Porque a primeira vez que eu fiz um vídeo falando sobre eugenia, as pessoas falaram que eu tava inventando. Nunca existiu isso. Então, todo o texto que eu colocava... eu comecei no Orkut, do Orkut eu fui pro Facebook. Uhum. E no Facebook eu colocava textos e os meus textos vinham com no mínimo 7 links de universidades para as pessoas clicarem, Ter elas ali a verem que tinha outra pessoa comprovação. falando. Porque elas não acreditavam Pra ter uma no que eu estava validação. falando. Então, essa questão de ser um cara legal também acontece muito comigo, de que eu sou uma pessoa que eu sempre falei muito de raça, classe, eu nunca falei muito de gênero, Certo. porque não era uma discussão que estava acontecendo muito naquele momento, estava Uhum. acontecendo classe e raça muito. Sim. Gênero vem um pouco depois, nas discussões que eu vou participar mais. Quando eu começo a falar dessas questões, muita gente começa a falar assim, eu acho que ele é metido pra caramba. Porque ele estudou na Alemanha, que não sei o quê. Eu falo assim, eu só sou um ser que teve a oportunidade de estudar, mas ao invés de pegar essa minha possibilidade de falar, porque muita gente preta fez isso, conseguiu umas coisinhas aí, foi morar fora, nunca mais voltou e ficou lá, porque não tem racismo, eu estudei, eu consegui, eu conheço eles lá A fora. meritocracia. Conheço vários desses Eu também meritocráticos conheço. pretos lá fora. Tipo, eu cheguei, como é que quer... Exatamente. E aí, hoje, muitos estão tendo que falar, putz, o mundo parou para falar de raça. Depois do George Floyd, não teve ninguém no mundo ocidental que não ouviu sobre racismo institucionalizado. Todas as empresas, todas as pessoas... Não teve um momento depois que todo mundo colocou aquela página preta no Instagram, Uhum. que todo mundo teve que fazer uma reciclagem. Black Lives Matter. Black Lives Matter, movimentos de ação... I can breathe. não posso respirar. E movimentos de ação real sobre falar de raça. Falar de raça não é uma brincadeira. E eu fiquei muito estigmatizado também como um militante... O militante... Eu falei, gente, eu só quero participar de um movimento que tá falando da minha existência. Igual você falar de... Só quero dançar, eu só quero fazer os negócios, eu só quero atuar, eu só quero estar fazendo uma coisa. E assim... nós, enquanto homens negros, nós somos as pessoas que eles atiram primeiro. Lógico. O nosso lugar não é estar sentado aqui falando sobre coisas, sentado de uma forma educada, trazendo num português mais do que correto sobre o país que a gente vive, mesmo porque a gente fala português antes do italiano, descendente de italiano, tá aqui. Sim. Quando ele chegou, ele teve que aprender, a gente já falava. Para o Brasil, o nosso lugar é no presídio ali embaixo. Para o Brasil, Exatamente. o nosso lugar é embaixo do caixão. Eu tenho 37 anos. Segundo o IBGE, eu tenho menos de 10 anos, porque para o IBGE, jovens entre 15 e 29 anos, 77% deles são mortos com armas de fogo. Eu, você e você, a gente passou dessa fase. E a gente sobreviveu ao inferno. E é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje. E quando a gente está sentado aqui conversando, a gente é um milagre, porque a gente está vivo. A gente é um milagre É porque a resistência. gente está resistindo. A gente é um milagre porque a gente corre atrás. Então, eu acho que isso é muito importante. O sistema não quebrou a gente não está preso, a gente não está morto. A gente está aqui falando do mundo. E a gente tem muito para oferecer além de raça. Um monte de coisa a gente tem para oferecer. Se tudo que a gente quer conquistar, almeja conquistar, é com os dois pés na porta, bora com os dois pés na porta. Acho que a internet nos possibilitou, é o que você falou, né? Depois dessa revolução da internet, a gente começou a ter esses lugares de fala, Sim. mas todos eles a gente tem que chegar com os dois pés na porta. Não é nada que a gente pede. Exatamente. É assim, se eu não me sentir representado, eu não vou consumir. A gente começou a fazer empresas entrarem em falência, empresas mudarem o discurso, empresas começarem a fabricar os nossos produtos. Para nós, a gente começou a querer se ver desde as passarelas até as prateleiras. E tudo com essa que para os brancos é a agressividade, nossa, como eles são agressivos e tal, mas que para nós é necessário. Então, mas isso tocou principalmente, acho que essa mudança se dá a coisa de mercado. É o bolso. Eles não estão nem aí pra gente. Não estão nem aí. É o bolso. Exatamente. Tipo, pô, preciso que eles comprem meu produto. Sim. Então, eles vão... É o bolso consciente. É porque o bolso pelo bolso, eles sempre foram muito burros.
principalmente o branco brasileiro, é muito Sim, burro. sim. Ele sempre gosta de fazer tudo para um grupo exclusivo. Por exemplo, turismo. Ah, Se a gente tivesse passagens mais baratas e se a gente tivesse hotéis mais acessíveis no Rio, São Paulo, em todos os lugares, em toda a costa brasileira, uma das Uhum. maiores costas do mundo, a gente estaria produzindo bilhões e bilhões em em turismo. turismo. Mas no Muito mais do que Brasil- é. Mas no Brasil o negócio é só luxo. Luxo, 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 Uhum. luxo, 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 luxo. Então, ele nunca vê o pobre periférico como um potencial comprador do seu produto. O É mercado. para não ter, é para não ir, é para não fazer. Exatamente. Então, o capitalismo no Brasil é, de fato, um capitalismo que segue uma sistemática muito idiota, que é a sistematização do dinheiro para poucos e fazer com que os poucos que tenham dinheiro para poder gastar tenham que pagar muito, porque a gente não distribui. Então, assim, por exemplo, se no Brasil a gente tivesse muito mais gente consumindo alguns produtos que Uhum. fossem mais populares, a gente poderia ter os preços mais barateados para todo mundo. Sim. O rico prefere pagar muito caro pelo produto para a gente não ter acesso. Sim, exatamente. Então, não é o bolso porque a gente quer conquistar a população preta. O combinado do branco brasileiro era as cotas, vocês vão entrar nas cotas que eles eram contra, e assim que vocês entrarem nas cotas, vocês vão começar a pensar igual a gente. Mas aí a gente não pensou igual eles. Daí ferrou. Daí Aí a querem o gente final da cota. Aí as cotas, Daí pra a eles- cota hoje é o terror. a Terror. cota para eles, quando os pretos entraram na universidade e começaram a entender a matemática de como eles fazem as coisas, entender a mediocridade de muitos deles, cara, acabou para eles. Acabou. Porque aí a gente começou a contar a história. E os pretos, assim, gente, já a gente acaba, mas só mais. Tá gostoso, e- eu tô é- gostando. Tá Eu tô gostando. E os pretos, AD, e os pretos que entram na ideia da meritocracia, dessa questão, os pretos que fizeram uso dessa cota, por exemplo, e hoje discriminam a cota, e os Fernandos Holidays, e outros aí do Novo, e outras coisas. Como a gente faz com isso? Eu acho que é mais fácil lidar com eles do que lidar com o branco racista. Porque o Uhum. preto, no final das contas, quando o branco decide dar um tiro na cara dele, Ele vai acabou. junto, sim. acabou. Já é. sim. Então, em algum momento, ele vai ter um choque de realidade. Será, AD? Vai, no momento dele. No momento dele. Eu sempre acredito que o nosso irmão de cor, em algum momento, ele vai ser confrontado com a realidade. Ele pode negar o resto da vida dele. Mas Mas vai ele sentir. Em algum momento ele vai o sentir. branco, não. O branco, na hora que ele desliga a chave assim, ó, pluf. Se ele quiser, morando em São Paulo, ele não vê uma pessoa preta, dependendo do bairro que ele mora. Sim. Dependendo da região que ele mora. O preto, não. Então, eu acordo todo dia, eu tenho essa premissa, eu acordo todo dia pra fazer uma amizade nova. Então, eu acordo todo dia pra ser amigo de outra pessoa. Pra conquistar essa pessoa. Mas você faz isso faço. verdadeiramente? De fato, é o jeito que eu acordo de real. Eu vim conversando com um cara do Uber. Até aqui a gente veio conversando numa boa, ele veio falando, e aí ele perguntou da minha religião, e eu fui Sim, falando das eu coisas e faço tal. também. Eu tô Eu perguntando gosto, eu gosto de gente. também. Eu amo as Então eu não pessoas. acordo pra fazer uma inimizade. O Taiguara agora, eu não te conhecia, né? É verdade. E ele falou assim, cara, você tem que conhecer o Shaquille, nananana. Aí já me mostra que eu quero. Foi, já fui exatamente. direto. Sim, sim. Eu já fui ver o trabalho, porque eu já fui É interessado. porque eu não marquei, né? A gente ia individualizar, daí o horário, essas coisas. Eu cheguei atrasado. Eu falei, AD, A culpa é minha, total. aconteceu de atrasar um pouco, o Shakira já tá chegando. Pode fazer junto com ele? Daí ele, quem é? Eu falei, tal. Dei a introdução. Sim, sim. Então o que você falou, eu já tinha falado muito rapidamente. Daí ele, não, já quero ver. Ele seguiu antes de perguntar. Não sei se que depois legal. ia de seguir, né? Não, pessoa Aí preta, já seguiu quando a na pessoa hora. preta tá lá no corre dela e alguém me conta do corre da pessoa, a primeira coisa que eu faço é seguir. O meu like vale um monte de coisa. O seu like vale que você acredita no trabalho da pessoa, que você acha que a pessoa tem valor. Existe essa O comunicação. like pra total. mim é a primeira coisa. Eu posso não concordar 100% com um monte de gente, Exatamente. mas o branco não concorda 100%. Eu duvido que todos os brancos concordam 100% Com tudo que eles seguem. com o Bolsonaro. Eu duvido que todos os brancos concordam 100% com o Bolsonaro. Mas eu acredito que quando tá falando sobre o privilégio deles de poder me chamar de viado, de falar que eu valho em arrobas, de falar que viado tem sangue diferente, ele vai lá e concorda.
Gente, eu desliguei o painel, viu? Mas acontece. Não tem problema, desligou. Dá pra ligar de novo? Tá bom. Não tem problema, Desculpa, coisas viu? técnicas. Isso acontece. Acontece. Só... Gente, já vai terminar, mas só pra lembrar, tinha uns livros aqui atrás, que agora eu li. Tava o livro do Osho, né? Não sei se você conhece, mas enfim, estudei, segui muito o Osho. Eu acho que acontece muito das pessoas com poder, principalmente se tem nada a ver assim, do Neida, né? Do Neida, começou a falar do Osho. Pronto. Não é, cara? Mas é que a gente falou, acabou. E ligado ainda à espiritualidade, que tem muita potência, muita energia, trabalha muito outros chakras, da pessoa se perder muito pela questão sexual, sabe? Acontece demais. Então, aconteceu com Osho, João de Deus e tantos outros. Mas aí, justificando do Osho, os ensinos dele, os primeiros, pra mim, valeram muito. Tá bom. Depois, tá bom. Do Não, homem. Gente, eu não tenho nenhum problema. Não, só tô dizendo Zero. que eu podia não falar, mas eu acho interessante Sim, também, sim, porque claro. tem gente que vai ver o do Osho e falar lá, essa o Osho? Ou fulano, então daí o AD chegou e falou, Osho ali? Nossa, Deus, não quer o Osho, AD? Não, Osho não. Tem outro, eu falei, tem ali o Jorge Benta. Minha amizade. Ah, bem-vindo. Minha amizade. referência máxima no samba rock. É verdade, tá vendo? MPB Então, também. falando disso, toda a sincronicidade até desse Total, ocorrido, cara. que eu Nós acho estamos ligados e importante. conectados. E daí eu falei, AD, o Shaquila. Daí ele, não conheço. Não, legal, vamos fazer. Daí o Shaquila chegou, falei, Shaquila, aconteceu isso? Tá um parceiro AD, vamos fazer. Nem perguntou quem era. Hora, vamos já. E, já vai né, tirando acho esse que então, funcionou. já era. Ai, gente, tá. Antes de terminar, pera, tem só essa... Um bate-papo de 3, 4 perguntinhas rapidamente. Adoro. Esse podcast podia ser mais longo, né? Mas enfim. AD, bate-papo rapidinho. Então vai. Um reconhecimento. É difícil fazer essas coisas Né? de Vai assim, do Neida. reconhecimento. Mas como assim? Tá, então vamos pular essa. Depois a gente volta ao reconhecimento. Uma cidade, coisa simples. Uma cidade. Uma cidade? Cara, eu amo Nova York. Sério, AD? Morou Amo. lá? Eu vou pra Nova York com muita frequência. Gosto de Nova York. Eu morei no Jackson High Ok. e no Queens, Jamaica. Jamaica J. Linha Jamaica. Uma cidade. São Paulo. São Paulo. Embora seja a cidade de Não, eu pedra. também gosto pra eu- caramba, você é louco. Nossa, eu fui tão Gosto de internacional, me né? locomover. Uma Não, cidade, Juiz de Nova York- Fora. Não, mas Nova York é show. E São Paulo se conversam, Eu pô. amo Nova York. Um desafio. Desafio é provar que a gente pode fazer coisas e que as pessoas precisam investir nos nossos negócios para além de investir nas nossas tristezas e dores. Que no Brasil, o branco só quer investir na nossa dor. É isso. Ninguém quer investir no nosso negócio. Chega de filme de mostrar o ruim da favela. Me dá um Exatamente. dinheiro para eu investir, para eu fazer a minha própria indústria. Embora nós protagonizamos programas, né? Sim. Foram os primeiros pioneiros. A Turma do Gueto, você disse. Turma do Não, mas Gueto, chega, já foi. Chega, né? Entendeu? Agora a gente... Foi quando a Turma do Gueto? 2002. 2001. Chega, 2001, pô. Até hoje é isso, é mostrando esse lado negativo, esse lado triste, esse lado Investe do dia a dia. Investe nas nossas histórias de potência. De A vi- Motown foi uma das maiores gravadoras lá dos Sou Estados fãzaço. Unidos. Isso lá atrás. Lá atrás. Barry Gordon. Se fosse basear nos brancos americanos para colocar os pretos cantando, a gente não teria Diana Ross, não teria Michael Jackson, não teria Stevie Beyoncé, Wonder. Stevie Wonder. A Beyoncé é o fruto de tudo isso. Então, que a gente possa abrir os nossos próprios negócios e fazer os Invistam em nossos- nós. Quem você admira? Quem eu admiro? É. Uma pessoa que eu admiro muito. Cara, eu admiro muito meus pais. Uhum. Eu admiro. Meus pais estão aí há quase 40 anos juntos, com os seus problemas e suas soluções. Fala mas o nome sempre deles. trabalhando. Que eles vão Meu pai ver, se chama né? Adilson e a minha mãe se chama Meire. Estão lá em Juiz de Fora. Estão lá em Juiz de Fora. Eu admiro muito os meus pais. Eu tenho realmente uma admiração de falar Que legal. com eles. Que show. Seu olho brilha. Admiração minha mãe, sem dúvidas. Legal. Aonde eu cheguei, Qual o nome? Shirley. Ah, Eu ela acho dei que todo pergunta momento, agora. todos os momentos em que eu fraquejei em algum momento, ela veio na minha cabeça e eu pensei, tipo, tudo que eu passei não é nada referente ao que ela passou para que eu chegasse até aqui. Então eu não tenho de jeito nenhum motivo algum para poder fraquejar. Então todas as vezes eu ergui a cabeça e continuei. Porque assim, as gerações,
os nossos pais, eles passaram por dificuldades muito maiores na geração deles para poder entregar tudo mastigado para nós. E nós estamos passando por momentos que nós julgamos difíceis, mas para que as próximas gerações, para eles, seja tudo mais fácil. Então, hoje, às vezes eu estou trabalhando até 2 da madruga lá e tal, na frente de um computador, penso, caraca, como eu tô cansado. Aí quando eu lembro da minha mãe, eu falo, caraca, ela fazia um tudo exemplo isso. crasso aqui do honrar pai e mãe. Exatamente. Eu honro Não mesmo. é? Eu honro meus pais. É isso. Tenho Um sonho, se tem. eu tenho um sonho de... Morar em Nova York, em frente o Não, parque. isso não é um sonho, isso Não. é coisa da terra. Do dia a dia. Meu sonho é ver um país que entende que a nossa potência precisa ser reconhecida e que a gente tenha oportunidade de ser os pensadores, os criadores de pensamento, os criadores de economia, os pensadores de um novo Brasil, Sim. em que quando a pessoa fecha o olho e imagina o futuro, ela imagina que eu esteja vivo. Que no vai de futuro. encontro ao Invista em Nós. Mas o meu Precisa sonho de é um esse. para um outro. Esse é meu sonho, que as pessoas possam enxergar o futuro, que você, que a gente Sim. esteja lá e que a gente não esteja limpando, lavando, Protagonizando. cozinhando ou abrindo a porta do seu condomínio, tá? Um sonho, chefe. Você trabalha aqui? Um sonho, chefe. Eu sou... Há vários sonhos, mas Não, nem um pau. um sonho, beleza. Continuar me mantendo forte o suficiente para cuidar dos meus, da minha família, amigos, pessoas próximas, o máximo de tempo possível, sabe? Porque a gente vê as coisas acontecendo tão rápido, o mundo dá tantas voltas, pessoas que um dia estão aqui do teu lado, amanhã já não tá mais. A gente tem isso todos os dias e tal, e eu tenho dependentes meus, né? Que nem minha mãe lutou pra caramba por mim e hoje ela é minha Você faz por dependente. ela, certo? Hoje eu faço por ela. Então, um sonho é eu me manter com essa força, com essa jovialidade, para que eu possa estar sempre brigando, essa briga do dia a dia e consiga manter as pessoas próximas a mim, pessoas que eu quero bem, que querem bem a mim também, sempre bem. E o já máximo. terminando disso, que você realizou muitas coisas, deixa uma mensagem, né? Meio piegas, mas eu acho importante isso. Mensagem, cara. Tipo, Eu nunca algo, fui. assim, algo que você achava que um exemplo, você achava que era impossível algo, mas realizou. Então, melhor, assim. Algo que você achava que era impossível, mas você conseguiu realizar. Porque isso fortalece também as Olha, o pessoas. fato de chegar até aqui, cara, diante de tantas provas, de tantos desafios, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê tanta coisa, que eu acho que a minha maior realização é essa, de chegar até aqui e me confrontar com a minha própria trajetória e falar, caramba, consegui. E ainda saber que eu tô no começo. Tem muita É o coisa, que a Dê falou. tem muita coisa lá pela atrás. frente, sabe? Mas eu acho que as armas que nós temos hoje para lutar nos possibilitam a cada dia mais nos tornar mais fortes. Então, eu só tenho a agradecer. A minha vida é todo agradecimento. Eu gosto de falar, mas eu sou mais ouvidos e aprendizado, porque eu acredito que quando você ouve, você absorve. Então, eu procuro sempre estar absorvendo coisas boas, né? Então, às vezes eu falo e alguém me fala 3 frases e depois eu vou ficar refletindo sobre aquelas frases. Hoje você vai refletir, Caramba, porque aqui a gente fala muito. fala muito. Então, eu aprendi Falamos muita pouco coisa. tempo, né, Ade? Eu prefiro me colocar como aprendiz e hoje aprendi muito com vocês. Foi legal. Obrigado. Prazer. É nóis. Fiel. Ade, E é algo isso. que você achava que era impossível realizar. Eu acho que era impossível Realizou. hoje eu tá trabalhando com o que eu gosto, que é trabalhar na comunicação, seja na frente ou atrás das telas, e de ver tanta gente interessada nas nossas histórias para a gente poder continuar impulsionando os que estão chegando, né? Os jovens. E isso eu acho que é algo que a gente precisa sempre acreditar. Acreditar nos nossos sonhos, acreditar que a gente tem o poder de simplesmente sentar aqui, 3 homens pretos sentando, falando sobre suas vivências. Isso já é uma potência, porque a gente não era pra gente estar sentado aqui, eu já falei isso antes. Então, isso para mim já é uma realidade muito bacana. Com racismo, com homofobia, com transfobia, com tanta coisa, a gente tira tudo isso, a gente senta aqui, a gente pensa um futuro que é a possibilidade da gente criar potência na nossa fala, no nosso trabalho e nesse podcast aqui, que eu acho que as pessoas deviam, depois de assistir isso, começar a mandar para outras pessoas, para vocês poderem entender que a gente tem um homem preto sentando, entrevistando pessoas
um apresentador nato falando de coisa que ele devia estar na televisão e o próximo contrato dele devia ser na televisão para ele estar falando isso pra gente poder ver em rede nacional. Não aceito nada menos que isso e esse é o meu sonho hoje. Que show, mano. Ele fala bem, né? Ele pagou R$10 pra falar isso. Ele bebeu uma água. Só mais R$10. Não é, Cheque? Não é, cara? Já tem R$20, Já cara. gostei. Vocês pô. gostaram? Eu adorei, irmão. Top, Obrigado. cara. Bom, lógico, né? Vocês gostaram. Falaram pra mim uma vez em teatro que não devia perguntar. Você gostou? Sabe, você faz a peça, saiu do palco, e você tá lá assistindo e chegar pra cumprimentar. Gostou? Falaram pra nunca perguntar isso, que é de muito mau gosto do ator perguntar. Daí eu aprendi, eu não pergunto. É que você vai no embalo, AD. Daí um dia desceu do palco a Tânia Bondesan e chegou pra Eva Vilma. Foi assistir a gente. Daí, oi, tô esperando a Ed Fraser, né? Que a Ed tava vindo e tal. E a Tânia chegou pra Eva Vilma. E aí, gostou? Todo empolgado, vai se cumprimentando todo mundo. E você gostou? Tipo, certeza que a pessoa... Daí a Eva Vilma fez. Divertido. Ela chegou no camarim, tipo assim, ó. Gente, vocês não sabem o que aconteceu agora, Odilon. Bem feito. A gente fala pra não perguntar se gostou. Mas muitas vezes, quando a pessoa pergunta se gostou, mesmo que a resposta tenha sido gostei, a pessoa tá em busca de analisar a entonação. Não, mas mesmo assim. A entonação... O alemão, quando ele não gosta, ele fala assim, você gostou? Eu falo assim, interessante. Nossa. O interessante acaba com qualquer pessoa. Bom, gente, agora a gente olha pra aquela ali, né? É isso? Toda, a do meio, pra encerrarmos. Agradecer, ó, mais uma vez. Bom, agradecer esse povo aqui, é isso. Já falamos pra caramba. Sigam-nos, ó, compartilhem. Primeiro, curte aí o programa, certo? E compartilhem, nos ajudem. E os nossos cortes, tudo que... Vamos espalhar isso aí, AD, por favor, com seus seguidores, Shaquila, os meus. Vamos espalhar. Agradecer hoje o apoio que nunca tem, então tem que estar aqui, gente, do Escritório de Advocacia Meneghello Matos Advogados, Meneghello Matos Consultoria Empresarial, que para assinar um contrato tem que ter certeza que está fazendo um bom negócio. O AD sabe de contratos, né, AD? Eu adoro contratos. Eu sou péssimo com contratos, por isso que eu gosto. tomei no rabo bastante e sigo tomando, e o Cheque hoje mexe com muito contratos também. Muito, todo dia. Pronto, tá vendo? Então precisa de ter essa consultoria, gente. Telefone 11 98154 3495. Fechou? Então, obrigado. Essa negrada linda aqui, Valeu. Potência, poder. Tamo junto. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Aí me fala.